Olá a todos e a todas, eu sou Antônio Maciel, sou contador há 20 anos, trabalho no mercado financeiro há 16, sou mestre em governança e desenvolvimento, tenho algumas pós-graduações, entre elas mercado de capitais. Vou trazer para vocês aqui um pouco sobre contabilidade avançada. E o tema que trago hoje é impairment, redução ao valor recuperável de ativos. Muito bem, nesses conceitos introdutórios, nosso objetivo aqui é trazer o conceito de impairment, identificar quais são os ativos que são sujeitos ao teste de impairment, conhecer quais são as normas relacionadas e os principais conceitos e etapas do processo de impairment. Então, primeiramente, o que é impairment? Bom, impairment é o reconhecimento da perda do valor dos ativos. Então, são situações em que o valor contábil do ativo excede o seu valor recuperável. Então, eu tenho um ativo registrado na contabilidade e eu preciso reconhecer que ele não vale mais aquilo que ele já está registrado. Então, lembra do princípio contábil do registro pelo valor original? Ok, eu tenho o valor registrado na contabilidade e por algum motivo, por diversos motivos, como nós vamos ver, esse valor não reflete mais a realidade. Então eu preciso fazer um teste de recuperabilidade ou teste de impairment para saber se ele reflete ainda esse valor. Então ele tem esse objetivo de saber se eu ainda tenho aquela capacidade de gerar aquele valor, aquele ativo. E por isso se aplicam esses princípios: a representação fidedigna, a continuidade e a competência. Aqui nós tínhamos antes o princípio da prudência, onde se fala o princípio da prudência, do conservadorismo, mas ele foi tirado do rol dos princípios, oficialmente dos princípios da contabilidade. Então, o que nós precisamos buscar aqui é a representação fidedigna, para que no balanço não conste valores de ativos, de valores irreais, que não representam a realidade. E quais são os normativos que estão relacionados a essa prática contábil? Tá? O CPC 01, redução ao valor recuperável dos ativos, as principais regras estão lá. Ele se relaciona à norma internacional IFRS 36, e aí os ativos que estão relacionados: imobilizado, intangível e goodwill. E aí você deve pensar: imobilizado, ele pode ser depreciado, é uma forma de reduzir o valor, certo? O intangível, em alguns momentos, dependendo do intangível, também pode ser amortizado, ok? Mas além desses movimentos que seguem certas normas, mesmo depois da depreciação, mesmo depois da amortização, então há regras que eu posso ter um valor super avaliado, e aí eu preciso fazer um teste de recuperabilidade. Como já falei, os ativos que estão sujeitos: imobilizado, intangível e goodwill. O goodwill, lembrando, é aquele valor que eu pago a mais por uma aquisição. Então, as normas relacionadas à combinação de negócios, aquisição de novos negócios, em que eu pago um valor a mais do que eu acho que é aquele, aliás, um valor a mais do que está registrado, do que foi apurado no fluxo de caixa descontado quando eu adquiro um novo negócio. Então, aquele valor a mais, eu espero que aquele negócio, aquela nova empresa que eu adquiri, ele vai me dar aquele retorno durante o tempo. Só que durante o tempo, anualmente pelo menos, no caso do goodwill, eu preciso fazer esse teste para saber se realmente ele ainda vale. Se ele não valer mais, então eu faço o registro da perda por recuperabilidade. E aqui estão alguns exemplos de aplicação. Fatores externos, então queda significativa do valor de mercado, então mudanças tecnológicas, econômicas negativas. Então eu posso ter um bem que eu comprei, eu esperava usar por um tempo,
mas por algum motivo, obsolescência, mudança do mercado, mudança do uso do ativo, eu perco valor normalmente naquele ativo. Então, se eu vejo indícios de perda, eu aplico o teste de recuperabilidade. Bom, aí alguns conceitos chaves antes de falar realmente sobre como acontece o teste de recuperabilidade. Então, eu falei sobre o valor original. Então, eu tenho um valor registrado no balanço, que é o valor original de aquisição do bem. Esse valor, ele segue o princípio, ele continua registrado no balanço para aquele valor. Então, se eu adquirir um bem por R$1 milhão, ele continua registrado para aquele valor. Ele vai ser deduzido do valor, muito importante, porque a perda do valor ele vai ser uma conta redutora, tá? Então, se eu encontrar alguma perda, ele vai ser uma conta redutora. E como vai ser encontrada essa perda? Bom, o teste ele implica em fazer dois cálculos. Primeiro, eu procuro saber por quanto eu poderia vender aquele bem, já líquido dos custos. Então, eu adquiri um bem por R$1 milhão. Se eu fosse vender ele hoje, líquido já de todos os custos de venda, prováveis perdas na venda, impostos, etc. Por quanto eu venderia esse bem? Por 800? Um exemplo aqui. Outro valor recuperável, o outro valor que eu preciso encontrar é o valor em uso. Então, aquele mesmo bem, no meu curso normal do negócio, quanto eu vou ter de ganho de fluxo de caixa positivo nos próximos anos. Então, eu encontro esses valores através do meu fluxo de negócio, do fluxo operacional, e trago esse valor a valor presente. Encontrando o valor presente desse valor, aí eu comparo com o valor justo líquido de vendas. Se o valor líquido de venda foi 800, mas o valor justo do negócio foi o valor justo, aliás, o valor em uso, o fluxo de caixa disputado foi 950, então eu encontro o valor recuperável. Qual vai ser o valor recuperável? O maior valor dos dois. Entre 800 e 950, o valor recuperável é 950. Então, se no meu balanço o valor está registrado por R$1 milhão e o valor recuperável é 950, então eu tenho uma perda de 50. Eu preciso registrar essa perda de 50. Bom, mas os 800, despreza, porque aqui é usado o maior valor entre os dois. O valor recuperável é o maior valor entre os dois. E qual a importância de ter isso aqui? Então, como eu já falei antes, garantir a fidelidade das demonstrações. Então, eu vou ter um balanço que me mostre realmente quanto vale aquele ativo. Então, eu vou alinhar essa questão da contabilidade com a realidade econômica. Então, muito se fala sobre contabilidade não representar a realidade econômica. Então, eu procuro fazer esse alinhamento no momento que eu faço o teste de impairment. E aí tem os indicadores de desempenho. Quando eu comparo o lucro, quando eu faço cálculo no ROI, cálculo no EBITDA, eu sempre estou ali procurando fazer uma comparação com o ativo, por exemplo, imobilização, por exemplo. Isso é muito importante, que os valores estejam ajustados, que estejam mais próximos da realidade.